Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia. E hoje eu vou continuar a série sobre geologia, né? A aula 4 aí sobre geologia. Se vocês não assistiram a aula 1 de geologia, a aula 2 de geologia, a aula 3 de geologia e a aula 1 de geomorfologia, não assistam essa aula, porque vocês vão estar perdendo, né? Alguma coisa vai ficar meio que faltando ali, vai falar, meu, de onde que esse cara tirou essas informações? Bem, eu tirei daquilo que eu falei nas aulas anteriores, né? Inclusive, para falar de tipo de rocha, que é o assunto de hoje, a gente também precisa falar dos processos de formação e de destruição do relevo, tá? Inclusive, antes de falar das rochas, né, eu pus aqui essa tirinha do Calvin, né, ela é bem legal aí, né, o Calvin falando, eu adoro pedras, veja só essa, né, e aí ele tá explicando, né, esqueci o nome do tigre, Haroldo, né, vê como ela é lisa, levou bilhões de anos para ficar assim. É uma rocha formada por depósitos sedimentares, ao contrário daquelas que têm origem vulcânica. E aí o Haroldo todo admirado, né? Você sabe um bocado sobre pedras e sobre atiradeiras também, né? Porque para quem conhece as historinhas do Calvin, ele vive com um estilingue na mão. Bem, essa conversinha ali do Calvin e do Haroldo, né? Ela remete a dois processos que são muito importantes para a gente estudar a origem das rochas, né? As atividades tectônicas, né? E as atividades ligadas ao intemperismo, né? Então, aquele calor residual do interior da Terra, né? Ele vai ser o processo que vai criar ou transformar rochas pré-existentes, né? Vulcões, terremotos e maremotos, né, vão criar rochas ou às vezes, né, submeter rochas pré-existentes a condições muito intensas de pressão e temperatura que vai causar o que a gente chama de recristalização. E no caso, né, das rochas, uma vez expostas na superfície terrestre, essas rochas vão sofrer a influência aí do intemperismo, da erosão, elas vão se desagregar em partículas menores que a gente chama de sedimentos, porém esses sedimentos, né, uma vez acumulados, eles também podem dar origem a rochas que a gente chama de sedimentares. Aqui vocês estão vendo uma figura, né, que ela representa o ciclo das rochas, né? Então, se eu começar aqui, ó, pelo magma, né, quando o magma chega na superfície terrestre, ele se consolida, ele se solidifica, ele vai formar o que a gente chama de rochas magmáticas. Essas rochas magmáticas, uma vez expostas na superfície, vão sofrendo a ação da erosão, do intemperismo e vão perdendo sedimentos, e esses sedimentos, por sua vez, podem se transformar em rochas sedimentares. Rochas magmáticas e rochas sedimentares podem também se transformar em rochas metamórficas, né? Se submetidas a intensa pressão, elas sofrem nova cristalização, né, e se transformam aí em rochas metamórficas. Essa figura aqui, eu peguei, né, de uma série, acho que de Oxford, se eu não me engano, mostrando aí o ciclo das rochas. Daí eu acho ela mais didática do que a figura anterior, só que ela está em inglês, né? Então começa aqui com a rocha sofrendo intemperismo, erosão, esses sedimentos vão se depositar, compactar e cimentar, podem sofrer metamorfose, podem ser derretidos, e aí o ciclo, né, ele continua. Nesse link que eu coloquei aqui para vocês, tem um quebra-cabeça, né? É uma atividade bem didática aí para a gente entender um pouquinho melhor o ciclo das rochas, só que está em inglês. Tipos de rochas, né? Como eu falei, são 3 os tipos de rocha, né? Rochas de origem, né,
ígnea ou magmática, rocha de origem sedimentar e rocha metamórfica. Rocha ígnea ou magmática vem, né, do magma que se resfria. Esse resfriamento do magma ele pode acontecer dentro da superfície terrestre ou sobre a superfície terrestre. De qualquer forma, isso vai dar uma diferença no tamanho dos cristais que são formados, né? Então, por isso que a gente chama de rochas cristalinas, porque elas têm cristais, né? Rochas metamórficas são rochas pré-existentes, pode ser ígnea, pode ser sedimentar, pode ser metamórfica, que, se submetidas a pressão e temperatura elevadas, por estar ali próxima de área de atividade tectônica, elas vão sofrer uma recristalização, né? Então, por exemplo, um exemplo disso é a gneiss. Aqui é um granito submetido a intensa temperatura e pressão, vira gneiss. E rochas de origem sedimentar, a gente vai ter os intemperismo, acumulando sedimentos em determinadas áreas, né? E esses sedimentos vão sofrendo ali uma compactação e cimentação, dando origem, né, a essas rochas sedimentares. Essas não são cristalinas, elas são bem porosas geralmente, né? E por conta disso é nessas regiões que a gente vai encontrar petróleo, é nessas regiões que a gente encontra água, né, que ficam ali nos poros das rochas cristalinas. Então aqui o processo de formação de rochas é, né, uma figura que ilustra bem isso daqui. Então tem aqui o magma, né, do interior da Terra. Esse magma, se tiver aqui uma erupção vulcânica, ele chegar à superfície, ele vai formar uma rocha magmática extrusiva, né? Se ele se esfriar aqui no interior da Terra, né, ele vai formar uma rocha magmática intrusiva. Tá? Aqui, nessa região de dobramento, né, dá para ver aqui a formação de rochas metamórficas, né? Vai ter aqui pressão e temperatura que vão contribuir para o metamorfismo. Uma característica para a gente identificar a rocha metamórfica é a presença de linhas, de estrias nela. E rochas sedimentares formadas aqui, ó, pelo acúmulo de sedimentos ao longo do tempo. Ó. Bem, então rochas magmáticas. Eu já falei, né, algumas características dela. Falei que quando o magma esfria na superfície, né, formam-se rochas extrusivas, né? É o caso, por exemplo, do basalto. E quando ela se consolida no interior, as intrusivas, que é o caso do granito. Rochas magmáticas, sejam elas intrusivas ou extrusivas, né, vão formar aí, vão ter uma estrutura cristalina. Tá? Rochas metamórficas são rochas pré-existentes que vão sofrer, né, pressão e temperatura em função aí também de estarem próximas de áreas tectônicas. E aí, essas rochas pré-existentes vão se converter, né, em rochas cristalinas, se elas não forem, né? E se elas forem, elas vão sofrer uma recristalização, elas vão cristalizar de uma forma diferente. Vocês estão vendo aqui a gneiss, ó, com as linhas da cristalização diferente. Essa daqui é a ardósia, né? Um monte de gente tem piso de ardósia em casa, também é uma rocha metamórfica, né? Quanto mais intenso for o metamorfismo, né, mais dura fica a ardósia, ela fica melhor, né, para ser usada como piso. Tá? A ardósia é formada por depósitos sedimentares de argila, né? E aqui embaixo o mármore, que também é formado, né, por depósitos sedimentares de corais, né? Esse é o mármore, esqueci o nome dele, é o mármore de Rico aqui, né? Esqueci o nome, mas não é Carrara, é o outro mármore. Travertino, obrigado, moça. Eu estava tentando dar as dicas para ela me lembrar, porque eu sabia que ela sabia o nome. Enfim, mas vocês entenderam. É um mármore travertino muito, muito bonito aí. Caro pra caramba também.
Aqui eu deixei para vocês um videozinho genial, né? Eu fiquei até com inveja do cara que fez esse vídeo, porque queria eu ter tido a ideia de fazer esse vídeo. Mesmo se eu tivesse a ideia, eu não ia fazer, porque envolvia ficar tirando foto e montando, eu não sei fazer isso. Mas a ideia dele é genial. Ele contou a história de uma rocha, né, usando Legos, né, para simbolizar os diferentes elementos químicos que estão ali presentes na rocha, né, e toda a destruição, né, da rocha que o intemperismo vai causando ao longo do tempo. É bem legal, o videozinho dura 3, 4 minutos e muito, muito, muito didático. Assistam. E o último tipo de rocha que eu tenho para falar para vocês é a rocha sedimentar, né? Rocha sedimentar, ela é formada por sedimentos que são obtidos a partir, né, da destruição da força da natureza, do vento, da chuva, do clima, né, tudo destruindo aí as rochas expostas na superfície, que nem esse GIF que eu estou mostrando para vocês, né? E ao longo desse processo, né, esses sedimentos, eles são retirados, são transportados e vão se compactando em determinadas áreas, né, e por fim eles cimentam, né, eles vão ganhando aí dureza e se transformam naquilo que a gente chama de rochas sedimentares, né? Rochas sedimentares são rochas construídas, né, pela acumulação de sedimentos, sejam eles clásticos. Clástico é um pedaço de rocha, né? Cada partícula dessa é clástica, né? O arenito também, né, mesmo que esse pedaço seja pequenininho, é clástico. De origem química, por exemplo, as estalactites, estalagmites das cavernas são rochas sedimentares, ou processos biogênicos, como os recifes de coral. Tá? De qualquer forma, né, pensou em resto, né, pensa em rocha sedimentar. Rocha sedimentar, por ser formada por restos de rochas pré-existentes, o lugar onde tem sedimentação, além de acumular resto de rocha, acumula resto de seres vivos. E por conta disso, né, onde tem rochas sedimentares, a gente vai encontrar os chamados combustíveis fósseis: petróleo, carvão, gás, xisto, entre outros, né? Tem areia bituminosa canadense também, enfim, né? Então, pensou em rocha porosa, né? Rocha sedimentar. Aqui a gente vai falar mais disso, né, numa aula específica sobre estrutura geológica, mas é a estrutura geológica do Brasil. Então, quando a gente vê assim, ó, escudos cristalinos, são as áreas do Brasil onde tem rochas cristalinas. E aí, ó, tem essas duas diferenças, né? Arqueano e algonquiano, né? Se eu não me engano, o arqueano é bem antigo e o algonquiano é um pouquinho mais recente, né? São as áreas que tem aí mais jazidas minerais. E percebam, né, que tem vários lugares do país onde vão ter aí bacias sedimentares, áreas de rochas sedimentares. Uso de rocha, né? Então, rochas cristalinas, rochas magmáticas e metamórficas, a gente pode usá-las como material de construção. A brita, né, presente ali para fazer concreto, né, geralmente é rocha magmática ou metamórfica. Granito, mármore, né, aquelas pedras de decoração também são rochas cristalinas. Minerais metálicos, pedra preciosa, minerais radioativos, né, tudo isso vai estar em rochas cristalinas. Rochas sedimentares, a gente vai ter também material de construção: areia, argila, calcário, cal, né? Tudo vem a partir de rochas sedimentares. Combustíveis fósseis e aquíferos a gente também vai achar em áreas de rochas sedimentares. Do ponto de vista, né, econômico, a gente chama de mineral, né, um aglomerado de elementos químicos qualquer, e minério, né, quando esse aglomerado passa a ter interesse econômico, quando esse mineral, né, passa a ter algum interesse econômico. Então, um grãozinho de areia para nós na sarjeta de casa, né, não tem valor nenhum. Agora, no depósito de material de construção, certamente tem, tá?
E aqui eu deixei um exercício, né, da Estadual da Paraíba para vocês verem um pouquinho, né, como que isso funciona. Tem aqui, ó, regiões de alta produtividade de petróleo, né, ele já está falando isso, áreas favoráveis, áreas desfavoráveis ou impossíveis, né? E aí a gente tem que achar a alternativa correta. É a letra D, né? Bacias sedimentares onde a presença de dobramentos anticlinais permitiram não só a formação, mas o aprisionamento do petróleo formado da putrefação incompleta do plâncton, letra D de dado. Cadeias montanhosas geralmente não são áreas de petróleo, né? Estruturas mais antigas também não são, porque vai ter aí rochas cristalinas, rochas magmáticas e metamórficas, né, as duas, tá? Na E, área de maior industrialização, isso não tem necessariamente a ver, tá? E letra A, depressões de clima frio, lago, não, também não. Tá? Então, a que faz mais sentido aí, letra D de dado. E é isso, gente. Muito obrigado pela atenção de todos. Tchau, tchau.